Se era fornicar, deixa de fornicar. Se era adúltero, deixa de adulterar. Se era corrupto, deixa de corromper. Tá? Então, que seja matéria-prima da nossa santificação. Eu percebo também que esse texto ele serve não só para a minha santidade, mas para do outro também. Por exemplo, a gente vê muitos testemunhos de pessoas que eram adúlteras e depois, ao se converterem, elas têm até uma história de vida para refletir com outras pessoas que estão vivendo essa situação na família. Eu particularmente usei drogas, então eu me arrependi muito disso, mas hoje entendo o bem maior que Deus tirou para poder trabalhar nessa temática, na sede do Senhor, no Projeto Resgate, e aí atingindo também outras pessoas que têm o mesmo problema. Então veja, esse esterco, né? Esse esterco, hoje para minha vida, para minha hoje, família, para outros. Hoje é adubo. Está frutificando. A gente vai perguntar por que eu passei por isso, e aí vem um bem maior que vai dizer, ou vai mostrar que hoje eu posso ser fruto de santidade na vida de Deus. Exatamente. Embora que tenha sido não a vontade perfeita de Deus, não é? Mas uma vontade permissiva de Deus. E vamos tirar proveito até daquilo que teve. Por isso é que Paulo é... Como se a vida de São Paulo, já faça aquilo que não quer. Exatamente. Paulo é fantástico, né? Paulo é Paulo, né? Então, olha, até o que eu fiz faz parte da minha história. É esterco. Mas vocês lembram que a gente falava de vocação? E aqui vem um grande desafio que eu vejo nas nossas comunidades de uma maneira geral. E às vezes, a gente até, com perguntas que a gente faz, sem querer, a gente não compreende muito bem o que é a vocação. Deixa eu falar. Os nossos filhos, por exemplo, são seres que, assim como nós, chamados à santidade, mas que pode ser que a vocação particular deles não seja a nossa. Dá para entender? Não é porque nasceu na nossa comunidade e se catequizou ali e vive ali, a gente levou para as missas, para os grupos de crianças, não é obrigado eles terem a nossa vocação. Se tiver, tudo bem. Ótimo, mas se não tiver, ótimo. É ótimo também. O importante o que é que ele encontre a vocação particular dele que o leve à vocação universal. Dá para entender isso? Essa é uma grande dificuldade que nós temos nas nossas comunidades, que nós impomos. E às vezes a gente pergunta, e aí, quantos filhos tu tens? Diz, tem 4. Está tudo na comunidade? Aí você diz, não está. Aí a pessoa fica logo assim, puxa vida. Eu acho que é por causa do testemunho que não está. Conta testemunho. Tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. Pelo amor de Deus. Uma família, pelo menos que me consta, uma família mais santa dos últimos 100 e poucos anos que eu conheço, é a de Santa Teresinha. Os pais santos, canonizados. Teresinha santa, canonizada. Outra irmã, beata, em processo de canonização. 5 filhas, todas freiras. 4 carmelitas, uma visitandina. Por que a visitandina não foi ser carmelita também? Porque a santidade dela estava lá, né? Tá certo? É beata hoje. É beata hoje. E não é carmelita. Porque a gente fica pensando, será que ela era diferente com as irmãs? Será que ela não se dava com as outras? Não é o pensamento que vem na gente? Então precisamos desconstruir essa ideia que a gente tem e, muitas vezes, sacrificar os nossos filhos e torná-los infelizes, obrigando-os a ter a mesma vocação nossa. Não são obrigados. Não são. Como que vocês agora há pouco falando do esterco, né? Muitas vezes o
meu esterco não vai servir para a minha planta. Eu vou ter que buscar esterco em outra localidade para poder essa planta suprir as necessidades que essa planta está precisando. Né? Eu acho que o entendimento tem que sair daí. Não, deixa eu fazer diferente. O seu esterco serve para você. Para você. A besteira que você fez, quem tira proveito de santidade dela é você. Tá certo? O meu esterco, as besteiras que eu fiz, alguém pode tomar como exemplo para não cair. Mas santificante é para mim. Por quê? Porque eu vou lutar, não esqueço, né? Vou lutar e tirar proveito daquilo, como é o nome? Marco Túlio. Como Marco Túlio disse, tá certo? Eu era drogado. Agora eu trabalho para evitar que outros se droguem. Sim, Sabe? eu estou entendendo. Só que eu estou falando no sentido, por exemplo, que eu sei da necessidade. Os meus estercos são, no caso que o irmão falou, são aquilo que eu cometi, Isso. que hoje me leva a não cometer mais. Isso. Beleza. Aí o senhor falou em termos do filho, né? Mas às vezes, mesmo a gente no caminho de santidade, aqueles estercos, porque o esterco ele tem duas utilidades. Aquilo que é descartável, que você não vai ter como usar mais de jeito nenhum, e vai ter aquele que você vai poder usar. Né? E isso vai servir para você. Qual é teu nome? Escada, deixa eu te falar. Paulo imita Jesus Cristo, que é o maior mestre de parábolas que existe. As parábolas você não pode pegar ao pé da letra. As parábolas é o que quer dizer além do que está dito. Tá certo? Entendeu? Então a gente não pode pegar o pé. Por exemplo, o evangelho de ontem, de hoje, de ontem, da folhagem, né? A figueira cheia de folha. A figueira cheia de folha, né? Linda, linda, linda. Não dá fruto. É uma parábola, mesmo ter sido um fato ocorrido, mas é uma parábola. Jesus quer nos ensinar a partir dali. Tá certo? Então você não pode... mas não era tempo de filhos, o quê? Vamos para o ensino, o que interessa. O que é que interessa? Jesus foi atrás de dar fruto. Jesus vai nos olhar, não quer ver nossa beleza, não. Não quer ver nossa aparência. Ele quer ver os frutos que nós estamos dando. Tá certo? Então é comparável, entendeu, Luiz Carlos? Ele compara a figueira com o templo, né? Pois é, Todo exatamente. bonitão, mas... Exatamente. Na realidade, com o vídeo de hoje, o tempo, né? Com o cambista, com todo lado. Então, nós precisamos pensar. E eu quero até ouvir vocês, para a gente trocar ideias sobre... Eu tenho quanto tempo aí? Até 3h30, é? Então, concretamente, nós temos alguns desafios. Mas esses desafios que nós temos, em primeiro lugar, precisamos entender, somos agraciados. Nós devemos fazer o nosso Magnífica. O que é o nosso Magnífica? Imitando Maria Santíssima. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Olhou para a humilhação, meu Deus, Maria. Olhou para a humilhação de sua serva. O Senhor fez em mim maravilhas. Ou seja, nós reconhecemos que o Senhor nos chamou para nós também dizermos o nosso Magnífica. O Senhor fez em nós, através de nós, maravilhas, e santo é o seu nome. Mesmo sabendo que temos muitos desafios. E se não tivéssemos... E se não tivéssemos, a obra não era divina. Se na nossa comunidade não tivesse, de maneira especial, como família, os desafios que a gente tem, a obra não era divina. Eu posso, diante das dificuldades que a gente vive, eu não sabia
Mas em 82, quando Célia e eu fizemos o Seminário de Vida no Espírito Santo, mudou a nossa vida. Mudou. Mudança total. Eu era empresário e era corrupto. E ninguém me cobrou porque eu era corrupto. Foi a palavra de Deus. Depois do batismo no Espírito Santo, que eu tive uma graça especial, na noite do batismo no Espírito Santo, naquela semana só por semana, né, que tempo, eu cheguei em casa, passei quase a noite toda lendo a Bíblia. Nunca tinha tido a experiência, o desejo de ler a Bíblia. E graças a Deus continua, diariamente continua. E foi a leitura da palavra de Deus que desde o começo me disseram, olha, procure fazer anexo divina. E eu procurei saber como era o anexo divina, e sempre querendo que, não só o que quer dizer o texto, mas quer dizer para mim qual a minha resposta. E a resposta foi o Senhor me pedindo que eu deixasse de corromper, que eu deixasse de ser corrupto. Então mudou a nossa vida. E quando eu me vi, eu não sabia, estava totalmente envolvido numa fundação que não sabia nem o que era. Não sabia nem o que era. Isso faz 40 anos. E a graça de Deus foi acontecendo. Quando depois de um tempo, eu vi que tinha que parar de trabalhar. Porque graças a Deus, a obra estava... A minha família a apoiou. Vai ter cadeira? Dessa coisa. Jorginho! Da família. Sua cadeira tá aí. Então, Não, é só pra deixar a aí. minha família apoiou. Mas tivemos dificuldades, muitas. Eu já quero testemunhar para vocês. Desculpa, tem que dar. Eu mergulhei de cabeça. E prejudiquei meus negócios. Prejudiquei minha família. Por quê? Me afastei dos meus filhos. Não queria me afastar dele. A presença. Fui, como a gente diz, com sede demais ao pote. Se não fosse a Célia, não sei o que seria dos meus filhos. Talvez tivesse em Jesus um adversário. Porque eu sempre fui muito presente. Mas quando me veio aquilo, e outra coisa que às vezes não é bom, eu até compreendo, naquela época, há 40 anos atrás, nós estávamos começando aqui também, era necessário, mesmo sem uma preparação, mesmo sem formação, a EMI chegou para a série para mim, são vocês, a EMI era coordenadora da inovação, estava fundando o Shalom com Moisés, cofundadora do Shalom, e a EMI disse, são vocês, porque é ela que conduziu o seminário, que surgiu o Face de Cristo, e aí ela disse, vocês vão... Foi uma mudança muito grande. Hoje serve para mim como aquilo que nós falávamos, é esterco. Hoje eu posso apresentar às pessoas da comunidade, de outros lugares, tenha calma. A comunidade é para nos ajudar na santidade e ajudar a santidade de outros. Porém, não podemos esquecer. Eu estou falando para comunidades de família, pessoas casadas. Não esqueçam que a nossa consagração, ela é diante da igreja, da comunidade, para essa finalidade, para a nossa santidade e para a missão, porém, tem uma missão anterior, e é sacramento. E por ser sacramento, divina, que nada, nem a nossa missão, pode ir contra essa missão, esse chamado, essa vocação, que vocês lembram que nós falávamos? Vocação à santidade. Cuidado para que a gente, eu volto a dizer, se não fosse a Célia ter segurado, e o pior, às vezes nós
até somos críticos. Além de eu estar todo dia, ainda cobravam a presença dela. Aquilo que a gente falou aqui. Quantos filhos tu tens? 6, né, Jorginho? 7. Eu vendo só esse cara. Tudo da comunidade Shalom não é obrigado, minha gente. A vocação é pessoal. Tá certo? A vocação é pessoal. A vocação é pessoal. Então, não esqueçamos isso. Nós estamos falando de desafios das famílias nas comunidades. Temos um chamado primeiro. Sob pena, vem Paulo de novo em nosso socorro. E eu tenho medo de eu trabalhar demais pelo reino e eu mesmo ser reprovado. Por quê? Jesus também diz: Senhor, foi em teu nome que eu preguei, que eu evangelizei, que eu saí viajando, que eu saí em missão, mas abandonei minha família. Não vos conheço. Não vos conheço. Não esqueçamos, nós já falamos aqui, a primeira instituição fundada, criada por Deus, foi a família. E, além de ter sido a primeira, foi a família onde ele iniciou também o projeto da nossa salvação, da nossa redenção. Portanto, lembra, é um desafio. É um desafio. Com o suor do teu rosto e coragem, diz o Senhor, eu venci o mundo. Não esmoreçam, não desanimem quando aparecem as dificuldades. Não desanimem quando aparecem os desafios. Se não existisse, não era obra divina. Se não existisse, não era de Deus. Coragem, eu venci o mundo. Mas vamos tomar alguns cuidados para não sermos descuidados com a nossa família. A presença em casa é importante. Na comunidade, nós temos como norma, como regra, de que somos comunidade de aliança. Somos comunidade de aliança. Embora tenha algumas pessoas que têm uma dedicação especial, que se dedicam à obra com mais tempo, inclusive o sustento pela obra. Mas nós não temos comunidade de vida. Comunidade de vida que nós temos só para celibatários. Mas como família é aliança. Por quê? Eu não quero dizer que todo mundo seja igual, mas eu posso testemunhar alguma coisa que a nossa igreja está pensando seriamente e que a gente tem que repensar. Por exemplo, casal em comunidade de vida tem que ter o lugar dele, lugar do casal, daquela família. Tem que ter uma casinha, por simples que seja. Por simples que seja. Mas tem que ter o espaço deles, da convivência deles, da formação deles, da vivência deles, da intimidade deles, sem interferência de outros. Gênesis 2, 24. Pega aí, Gênesis 2, 24. Vamos pegar até desde o 23. Gênesis 2, 23, 24. Desta vez sim, é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada Isha, porque foi tirada do Ishi. Essa é a palavra original, embora aí tenha mulher, tenha homem, né? Mas é Ishi, Isha. Ela será chamada Isha, porque foi tirada do Ishi. Por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Esse texto, só esses 2 versículos, diz muita coisa. Na comunidade, pode até lá
na nossa comunidade, por ter esse carisma, é muito comum, todos os anos, nós terem muitos casamentos de jovens que se conheceram lá, no grupo de oração, começaram o namoro lá, noivaram e casaram. É muito comum. Temos vários nos anos, durante o ano, assim. Que é comum. Mas até isso aqui. Essa sim, pode ter alguns paqueras, pode ter caminhar com alguém, pode flertar com alguém. Quando bater o olho, essa sim, esse sim, é com esse. E olha o que a palavra de Deus diz. Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão uma só carne. Ou seja, é bíblico logo da constituição da família. O deixar pai e mãe quer dizer, vai começar uma nova família. Sem interferência de ninguém. Pode ter ajuda, pode ter conselho. Interferência não. Deixa pai e mãe. Ora, se deixa pai e mãe, e aqui é interessante, porque mais na frente, Deus vai dar um mandamento que diz, honra pai e mãe para seres felizes. Ou seja, mesmo do segundo mandamento, que é amar o próximo como a si mesmo, fala do dever de honrar pai e mãe. Ou seja, esse deixar aqui não é abandonar, mas é cortar o cordão umbilical. Então essa ideia que muitas vezes a gente vê por aí, em que um casal, na mesma casa do casal, mora outras pessoas da comunidade também, minha gente, nós temos visto muitas situações constrangedoras e que há poucos anos atrás a igreja interviu e disse não. Até mesmo comunidade de vida, a convivência não é uma casa para mulher, outra casa para homem. Uma casa para homem, outra para mulher. E essa ideia de... Eu até compreendo que muitas vezes... mas porque não tem onde. Coragem. Eu venci o mundo. Vai dar certo. Vai dar certo. Eu lembro que há uns 2 anos, na comunidade Pantocrato, ia casar um jovem, 2 jovens, uma menina e um casar, e de uma hora para outra ele se desempregou. E o André telefonava para a gente, preocupado como é que vai ser. Coragem, eu venci o mundo. Logo depois, graças a Deus, ele se empregou e puderam ir para um apartamentozinho alugado, simples, mas um lugarzinho deles, para constituir a família deles. Então esse é um desafio que nós temos. Como alternativa, cada um vai saber, mas nós temos algumas. Para ser comunidade de vida, se é o chamado, não é obrigado viver todo mundo na mesma casa, minha gente. Existem várias situações em que pessoas de comunidade de vida têm uma casa alugada fora da comunidade. E a vida como? Tudo dele é na comunidade. A dedicação dele é toda na comunidade. O sustento é da comunidade. É uma maneira. Mas nós não podemos ir contra o processo inicial de Deus. Deixará pai e mãe e será uma só carne. Deixará pai e mãe e será uma só carne. Nós temos muitos desafios, mas nós não podemos, como fundadores, sermos exigentes ao ponto de fazer com que os membros negligenciem com sua família. Na comunidade, normalmente, existe
São 3 expedientes por semana para os casais. São 3 expedientes por semana. Um dia do grupo de oração, um dia da formação, um dia da missão. Para ter oportunidade de estar com a família, de viver a família. Como é que a gente promove, quer promover a santidade em outras famílias, e se na nossa não tem? Porque se a gente fala tanto de fraternidade, e devemos falar mesmo, devemos sim ser fraternos, mas a fraternidade começa na nossa casa. E não existe fraternidade sem convivência. Não existe fraternidade sem convivência. Porque, olha, a gente já passa o dia todo trabalhando, dando um duro grande para o sustento da família, não é? Aí o tempinho que teria seria, porque muitas vezes nem almoçar em casa se almoça. E quando, em cidade grande, aí é que é difícil mesmo, né? É complicado, né? Aí chega, aí todo dia tem que estar na comunidade. Porque tem missão, tem missão, tem missão. Sim. Não esqueçamos que a família é uma grande missão. As pessoas normalmente não compreendem isso. Às vezes, as pessoas me chamam para fazer alguma pregação, alguma coisa. Eu deixa eu olhar aqui. Aí quando eu olho, uma experiência que aconteceu. Aí ele veio aqui no mês, ela viu quando eu estava olhando, você está aqui. Esse fim de semana tu não tem nada marcado. E foi difícil dizer, tenho um compromisso com a minha família. Mas com a tua família, dá para entender? E eu me lembrei do meu começo. No começo eu era assim. Não tinha nada com a família. Não tinha. Graças a Deus, a Célia foi muito mais prudente do que eu. Demorou a entender isso? Demorei. O pior é que a gente se empolga, sabe? E foi preciso Deus falar comigo, porque eu sempre quis escutar Deus. Nem sempre escutei, mas eu sempre quis. E ele falou através de situações. Porque eu achava que estava fazendo a vontade dele. Estava em missão. E aí quando a gente começa a ver a distância, e não é nem que teve distância, não! Com meu filho não tinha papo. Porque faltava presença, faltava intimidade, sabe? Então, são situações que a gente tem que aprender sim. São desafios? São desafios. Nós temos muitos desafios. Mas não esqueçamos, o primeiro chamado foi a nossa família. Não adianta. Mas Zezinho tem uma música muito interessante, né? Aquela da... O que mais interessa é o carinho entre seus pais. Lembra? Utopia, né? É utopia, né? Utopia. Mas é... Exatamente. E aí a gente pode até ligar. Não, mas eu estou fazendo, é pela minha família. É para a tranquilidade da minha família, para o bem da minha família. E a gente corre o risco de ser em nome de Deus. Nós estamos fazendo a vontade de Deus. Então eu estou evangelizando. E eu até aqui, estou falando com fundadores aqui, não é? Família. A família, só a família, né? Então é bom a gente levar também para os fundadores, a gente saber desafios que nós temos nas comunidades, principalmente de vida. A moradia da família. A moradia da família. O sustento da família. E eu não estou falando para viver luxuosamente, não. Não. Mas com dignidade. Com dignidade. A educação e o estudo dos filhos. Não podemos negligenciar.
outra coisa que eu aconselho a todo fundador, que quando algum membro quer ingressar na comunidade, em missão, na viagem, na vida, e quer parar os estudos para entrar, eu normalmente aconselho, porque aconteceu comigo. Aguarda um pouco, conclui o curso. Depois que você concluir o curso, vá ser missionário, vá entrar na comunidade de vida. A minha filha, ela era do grupo de jovens do Shalom, a mais velha, a Roberta. Você conhece, né? Conheço, é minha contemporânea. É, né? E a Roberta, ela também empolgada, viu o pai empolgado, né? Ela disse, papai, eu quero ir para a missão. Eu digo, tudo bem. O Shalom vai abrir uma missão no Rio e eles me chamaram para eu ir para abrir essa missão. Eu digo, tem a nossa bênção, meu filho. É um ano lá essa missão, eu digo, tem a nossa bênção. Eu era, nessa época, o coordenador da Secretaria Ágape da Renovação Carismática Católica. E toda viagem que eu tinha, que antes era por São Paulo, para São Paulo e para outros lugares, passou a ser pelo Rio, para eu encontrar com ela, para eu vê-la. E acabou esse ano, ela voltou e disse, papai, mamãe, eu quero entrar na comunidade de vida. Eu digo, meu filho, tudo bem, mas faça o seguinte, termine o seu curso. Ela fazia bacharelado em computação. Faltava 2 anos para se formar. Eu digo, termine o seu curso. Depois que você terminar, você entra na comunidade de vida. Mas não entre agora não. E ela me ouviu. Concluiu o curso dela. Depois de 2 anos, ela disse, papai, ainda estou com o mesmo desejo, então vá fazer a sua experiência. Fez o discipulado, o noviciado, como era chamado antes, lá em Pacajus, depois foi para São Paulo. Teve 2 anos lá em São Paulo, com missão na comunidade de vida. Depois, ela viu que não era exatamente o chamado da comunidade de vida. E veio meio sem jeito para falar comigo. Eu digo, minha filha, de jeito nenhum. Foi um discernimento que você imaginava que era o correto e não foi. Não tem problema nenhum. Volte sem problema nenhum. Graças a Deus ela tinha me ouvido. Terminou o curso, pôde continuar a ser cristã e ir trabalhando. Porque imagina, depois de 3 ou 4 anos ter parado, para recomeçar tudo de novo, mais 2 anos para começar a vida, como era difícil. Bem mais difícil. Não era? Bem mais difícil. E ela rapidamente conseguiu um emprego também, porque a área dela é uma área que hoje, muita coisa, né? Mas eu sempre aconselho as pessoas. Só em terminar os estudos e ver a experiência de 4 anos e depois voltar, você já está desatualizado. Já fica ultrapassado para o mercado, já sem experiência. Sem experiência. E o ritmo para retomar depois? Hoje na comunidade, por exemplo, o Shimai, ele fala até que a gente da comunidade de vida, se possível, pense naquilo que pode colaborar na própria vocação para a comunidade de vida, até para como comunidade de vida fazer um curso, mesmo que você não tenha. Então, assim, digamos que eu estou numa missão que pode ser que seja útil eu fazer um curso de serviço social, de psicologia, e aí quem saiba, dentro da missão eu ter aquele curso para caso também venha acontecer algo desse tipo, de depois você entender que não é definitiva a sua vocação. Exato. Você não sair totalmente do caminho e além disso você colaborou na... Por que eu comecei falando da vocação universal e vocação secundária? Porque a vocação universal é uma só, mas as secundárias são várias. A vocação secundária são várias. E a gente vê que muitas vezes existe uma vocação que ela é temporária.
Foi erro de vocação? Não, não foi erro de vocação. Toda vocação é para levar a santidade. Um exemplo, Antônio de Lisboa, que é chamado Antônio de Pádua, Santo Antônio de Nascido, Lisboa, né? Ele era sacerdote, eu acho que agostiniano. Era agostiniano. Agostiniano, né? Sacerdote agostiniano. E fidelíssimo. Até um dia que teve uma experiência com missionários franciscanos, que ele acolheu no convento dele, e que foram em missão para a África. E alguns meses depois, ele acolheu de novo aqueles missionários, os caixões deles, mortos na missão. Aquilo despertou nele uma vocação franciscana. Interessante, né? E tanto foi fidelíssimo como agostiniano e também como franciscano. Ou seja, a vocação particular, ela não é definitiva. Eu, às vezes, não compreendia isso e ficava meio perturbado quando um membro de uma comunidade saía e ia para outra e se dava muito bem. O que é que eu estou errado? O que é que eu estou fazendo de errado? Depois eu via de lá também, vindo construir conosco, sabe? Então é como se nós fôssemos os donos das vocações. Nós não podemos nos frustrar quando algum membro, por alguma razão, sai da nossa comunidade e se identifica com outra. É vocação à santidade, para ser missionário. A nossa frustração será quando ele sair para ir para o candomblé, vai para a macumba. Aí é frustrante mesmo. Aí é frustrante. Mas para continuar uma vocação de santidade, um problema que a gente tenta minimizar quando um casal, só um... Ô, querido, eu trouxe, obrigado. Foi que mandaram eu trazer. Foi? Então pronto. Então, na nossa comunidade, a gente tenta minimizar situações que possam conflitar com o casal. Como é que a gente faz? Nós sabemos que a vocação, ela é pessoal. A vocação é pessoal. Vocação, a resposta é sua. Como é que nós fazemos? O consagrado ou a consagrada, ou cônjuge, faz uma carta dizendo que não é impedimento nenhum à consagração do cônjuge. Aqui é dar a bênção. E mais ainda, a gente deixa, inclusive, participar do mesmo grupo, da mesma célula. Na mesma célula, hein? Eu vivo isso. Vive isso, né? A gente caminhou vocacional, o princípio primeiro e segundo ano, pediu dispensa, regrediu um grupo de oração com o mesmo carisma, né? Mas regrediu um grupo de oração e hoje eu sou formadora dele. Eu sou discípula já. Grupo de oração. Seria o grupo de oração. No grupo de oração. Mas é muito frustrante, viu? Mas veja, é porque a vocação, ela é pessoal. Ela é pessoal. Não é frustrante. Mais frustrante... A frustrância é ser... Mas escute, mais frustrante acontecer o que diz Eclesiastes 3:5 ou 5:3. Eclesiastes 3:5 ou 5:3 diz o seguinte: se fizeres um voto ao Senhor, cumpre-o sem demora, para que não haja... Quer ver? Vamos abrir lá, Eclesiastes, ou é 3:5 ou 5:3, quem achar primeiro... Três. 5:3, lê aí.
quando fizeres um voto a Deus, realiza-o sem delonga, porque aos insensatos Deus não é favorável, portanto, cumpre teu voto. Entendi, não. Não? Quando fizeres um voto a Deus, realiza sem delonga. Ele não fez voto nenhum. O pior é ele fazer voto. É isso que eu tava querendo entender. Ele é insensato? Não. Se ele fizer. Escuta o nome? É Dilma. É Dilma. Se ele for para a caminhada vocacional, se consagrar e for infiel. Ah, não, ele não chegou à consagração. Então, menina, é isso. Se chegar. Nem eu não me consagrei ainda. Sim, mas se chegar e for infiel, é melhor não se consagrar. É, regrediu, escreveu a carta. Então não regrediu. Não regrediu. Ele não regrediu. Sabe? Seja fiel ao chamado dele. Tu lembra da parábola dos talentos? A um ele dá 1, a outro 2, a outro 5. Ele não exige a quem ele deu 1 que devolva fruto de 2 nem de 5. Se o chamado dele é grupo de oração, que seja fiel no grupo de oração. Não é obrigado a ser consagrado. Agora, no nosso caso, para que haja unidade, se só a mulher é consagrada, nós permitimos que ele participe do grupo de oração dela. Da parcela dela. Sim. Sem a formação. É porque na nossa célula, nós fazemos grupo de oração e formação. Toda semana temos formação. Porque não é tão longa, a formação é 20, 30 minutos, para que a gente possa ter momento de oração também. Sabe? Então, é 30 minutos de formação e ele está lá, ela está lá, mesmo sem ser consagrado, porque é por ele. Ora, se ela assinou uma carta concordando com tudo, ela não é consagrada, de fato. Mas ele participa da consagração dela. Se o cônjuge não aceitar, não consagra. É que nem tem um cônjuge de comunidade que ele é louco assediado, mas como a esposa não aceita. Pronto, não pode. É a mesma coisa. É a mesma coisa. O diaconato permanente, se a família e a mulher não concordar, a igreja não aceita. Então, nós, sem a concordância formal do cônjuge, nós não aceitamos a caminhada vocacional. Começa a concordância desde o discipulado. No postulantado, vai começando a compreender, aí no discipulado. Agora, nos retiros ele não participa. Caso o casal caminha junto, se consagra junto. Mas a mulher da caminhada não existe da consagração, mas ele pode continuar na comunidade do grupo. Sem dúvida, continua na mesma célula que a esposa está. Continua na mesma. Isso não quer dizer que seja regra geral. Eu estou dizendo que é um desafio que nós temos e foi uma solução que nós encontramos. Tá certo? Eu estou partilhando com vocês, porque os desafios que nós não temos as mesmas respostas. Por exemplo, na França, existem comunidades de vida, em que eles são comunidades de vida, mas veja que visão eles têm. Não trabalham na comunidade. Eles trabalham fora e ajudam o sustento da obra. Parece que é 30-70. 30 para eles, 70% para a comunidade. Um percentual mais ou menos assim. Entendeu? Então, é uma maneira de ser comunidade de vida. Porque quando a gente pensa em comunidade de vida, o que é que a gente pensa sempre? Todo mundo na mesma casa, trabalhando só para a obra, né? Só evangelização da obra. E você sustentar a obra? E você sustentar a obra? Não é uma dedicação grandiosa? Não é? A gente pensa também que todo mundo na mesma casa e a providência cai do céu. Né? Eu não sou Outro comunidade de vida, desafio. então eu não tenho que me preocupar com nada, não. Exatamente. A comunidade é que tem, mas eu sou comunidade. Mas aí né? fecha, porque no meu bairro também houve uma comunidade, né, que ela fundou, discerniram lá, né, a comunidade vida
quarto dos homens, o quarto da mulher, é uma casa alugada para todos, né? Só que qual era o papel dos meninos com comunidade de vida? Rezar. Rezar. E os outros era quem levava o sustento. Aí começou a faltar dinheiro para o aluguel, comida dentro de casa, pessoas deixaram um emprego bom de localizes, de tandes, mas... O que acontece é o seguinte, nós temos que escutar Deus e Deus não fala tudo não. Duas palestras hoje de manhã falavam sobre o porquê dos dons, que era o discernimento. Exatamente. É o discernimento, né? Outra coisa que eu falei para vocês, quando a Amy chegou e disse, está aqui, eu digo, eu aceito numa condição. Se você nos ajudar. E ela disse, eu ajudo. E cumpriu. É uma mulher de palavra. Uma grande amiga que nós temos desde muito tempo, nos ajudou demais mesmo. Mas olha, eu ficava mais ou menos não, eu ficava frustrado quando as pessoas vinham para mim e perguntavam soluções de problemas e eu não sabia dizer. E eu não sabia. Eu demorei a compreender que eu nunca ia saber dizer. Era Deus que ia falando no tempo devido. Deus só revela o passo seguinte depois de nós termos dado aquele que ele pediu. Se a coisa não deu certo, é porque deram vários passos sem ter sido Deus que mandou. Sabe? Deu vários passos. Vocês são mais novos, mas há 40 anos atrás, 38, 35 anos atrás, o que surgiu de comunidade aqui, e poucas foram para frente. Por quê? Todas que surgiam, não sei se você sabe disso, você é bem mais novo também, mas todo mundo, como é que começava? Uma lanchonete, uma livraria, porque o Shalom começou desse jeito. Entendeu? Então, vocês já viram isso aí? Uma lanchonete ou uma livraria? Meu Deus! Não é Xerox! Não é Xerox! É um chamado diferente que a gente não vai saber. Eu tenho tido algumas dificuldades quando a visão que eu tenho, e quero dizer para vocês, de comunidades de família com relação a namoros e casamento. Na minha visão, e eu disse isso para Dom Cláudio Gomes, e ele disse que eu podia continuar a dizer, quando era vivo, claro, né? Eu não vejo com bons olhos o fato da comunidade determinar quem pode namorar com quem e quem pode casar com quem. Podem até ter boas intenções, mas fere o sacramento. Fere o sacramento. O catecismo nos mostra que a liberdade de escolha é fundamental para o matrimônio ser válido. Claro que nós devemos exercer uma paternidade e uma maternidade. A minha filha também, a Roberta, ela tinha 14 anos, mais ou menos 14 para 15 anos, e ela, 16 anos. Ela estava já estudando para o cursinho vestibular. E chegou um dia e disse, pai, eu estou namorando com o professor tal. Ela tinha 16 anos. Eu procurei saber, e ele não tem 30 e pouco. Eu digo, minha filha. E ele não ia lá em casa. Eu digo, minha filha, olha, procura namorar com alguém da tua idade. Porque, claro que quando se é mais velho, 10, 12 anos, não faz muita diferença não. Mas quando está de 16 para 32, é o dobro da idade. Esse rapaz,
ele já deve ter tido muitas experiências e que você, como jovem, precisa ter com outros jovens também os programas de vocês, os desejos de vocês, enfim. Graças a Deus, no outro dia ela disse: papai, acabei o namoro. Acabou sem nem conhecer o rapaz. Graças a Deus. O papel nosso qual é? Orientar, formar. Mas você pode namorar com você, você pode casar com você. Está contrariando o sacramento. Porque o sacramento, e o catecismo é claro, a liberdade de escolha, de decisão. Sempre achei isso, Aloysio. Sempre quando alguma oportunidade falava sobre aceitar o casamento ou não, eu dizia: gente, isso aqui pra mim, de acordo com o vejo, tem que ser totalmente livre a pessoa, mesmo que ela erre. Mas foi um erro da pessoa. Porque assim, se por acaso aquele casamento não der certo, ele vai culpar a própria comunidade. Eu casei porque a comunidade disse que aquele ali é o homem ideal, entendeu? E eu me lembro que quando eu fui casar, 2 irmãos do conselho não queriam que eu casasse. Mas a visão dele era totalmente egoísta, eu via que não era de Deus. Não, porque vocês dois não vão casar, porque precisa trabalhar mais ainda para a comunidade. Que discernimento, né? Hoje a gente tem 18 anos de casado, 3 filhos. Se a gente fosse escutar o que eles tinham dito, eu disse: meu Deus, o discernimento é só para pegar a gente, colocar para trabalhar a comunidade e a nossa vocação também em particular. Nossa. Olha, outra coisa que nós precisamos entender: a comunidade existe pela pessoa. A comunidade existe para salvar a pessoa. E não a pessoa viver para a comunidade. Isolando, anulando a pessoa. Dá para entender o que eu quero dizer? Porque muitas vezes a pessoa é mão de obra para a comunidade. É interesse da comunidade. E não é. A comunidade existe para salvar a pessoa. Você lembra o que foi o chamado? O nosso chamado qual é? Exatamente. Tá certo? Então a comunidade existe para fazer o bem à pessoa. Por acaso, aquelas pessoas que têm a vocação à comunidade se sentem chamados a servir na comunidade e doam a sua vida à comunidade como realização, como vocação, mas não como escravidão, não como servidão. É muito mais do que isso, sabe? É um sentido de pertença. Mais do que ser obrigado, você tem que trabalhar. Não, eu tenho um sentido de pertença tão grande pela comunidade que eu sou a comunidade. Então eu vou viver por ela. Por quê? Porque ela está sendo um instrumento da minha salvação. E através dela e de mim, muitas outras pessoas serão salvas. Se a vocação de unidade, ou de santidade, que é universal, é ser santo, a gente não lembra de ter ouvido falar que alguma comunidade é considerada santa. É o homem. É a pessoa, exatamente. Então a comunidade ela santifica a pessoa, né? Santifica a pessoa. É a pessoa. É pra isso. Santifica a pessoa. Pois é, disseram que está no fim. A gente retorna para cá? Assim? Não sei. Agora vai ter um intervalo até as 16h20. Deixa as coisas aqui, a gente retorna. Aqui de novo? A segunda formação. Mas com outra pessoa? Eu acho que não sei. Não sei, eu acho que é outra. É com o Jorginho? Pronto, tá aí, ó. Vamos pedir à Sagrada Família de Nazaré que seja a grande intercessora das nossas famílias, das nossas comunidades, e que nos faça ser totalmente rendidos ao discernimento do Senhor, para a nossa santidade, a santidade da nossa família, a santidade da nossa comunidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vocês sabem a oração de São José? Pois repita comigo. Salve José. Salve José. Agraciado por Deus. Agraciado por Deus. O Senhor é convosco. O Senhor é convosco. Bendito sois vós entre os homens. Bendito sois vós entre os homens. Bendito é o fruto. Bendito é o fruto do vosso piedoso coração. do vosso piedoso coração. Jesus. Jesus. São José. São José. Pai adotivo de Jesus. Pai adotivo de Jesus. Olhai e rogai por nós. Olhai e rogai por nós. Agora e na hora. Agora e na hora Da nossa morte santa. da Amém. nossa morte santa. Amém. E pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, dos santos baluartes das nossas vocações, que Deus nos dê sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém.